estava falando das curiosidades lá do Egito, né? Tem outras coisas também, assim, sei lá, né? Teoria da conspiração ou coincidências, né? Eu não sei se em física vocês já viram sobre a velocidade da luz, mas eu acredito que vocês vão ver ainda, né? Sobre ondas eletromagnéticas, né? Como é que a luz se comporta, a velocidade da luz no vácuo, né? Tem outra coisa também que quando as coordenadas das pirâmides, né? Quando eu falo coordenadas, coordenadas cartesianas mesmo, geográficas, né? O número é exatamente a velocidade da luz, aonde que elas estão na posição no globo terrestre. Assim, coincidências, né? Quem quiser aí de curiosidade, deixa eu ver, estava aqui, ó, na hora que a gente terminou a outra aula, estava fazendo de outra coisa também, aí eu fui e coloquei aqui, ó, velocidade da luz e coordenadas das pirâmides. Vou colocar aqui, ó. Eu acredito que vocês já viram coordenadas geográficas, né? Velocidade da luz. A velocidade da luz é isso aqui, né? Em metros por segundo, né? 299.792.458 mil não, 299 milhões, né? 792.458. Essa é a velocidade da luz no vácuo, né? Aí, por coincidência também, né? Na hora que você vai pegar as coordenadas das pirâmides no globo terrestre, as coordenadas é exatamente a velocidade da luz no vácuo, né? Parece assim ter coincidência. Aqui também está mostra de novo as estrelas, né? Que eu tinha comentado no finalzinho da aula, para quem não estava aí. Três Marias, aqui no hemisfério sul, né? No nosso país a gente conhece como Três Marias, mas eu acredito que tem outro nome. E elas nascem exatamente no, no vértice de cada pirâmide, né? Na hora que elas aparecem no anoitecer. Aqui tem algumas imagens assim mais bonitas, né? Vamos voltar lá para a nossa matéria, que aqui era só curiosidade mesmo. E tem outras coincidências também dentro das pirâmides aí, do Egito. É, voltando aí, vou fazer a leitura da questão de novo. Acho que assim ficou muito grande, né? Assim é bom. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Né? Cada bloco desse ali, pela pesquisa que a gente fez no Google, pesava aproximadamente 2.500 quilos, né? Então é peso demais. Agora imagina aí, há 4.000 anos atrás, sem tecnologia nenhuma, né? Quer dizer, quando eu falo tecnologia, sem trator, sem guindaste, como é que eles faziam para transportar esses blocos pesados? Eles acreditavam que transportavam em cima de rolos, mas mesmo assim, na minha concepção, pelo tamanho, né, pelo intervalo de tempo que as pirâmides foram construídas, eu acredito que deveria ter muita gente trabalhando. E pelo que a gente sabe, né, de questão de população do Egito, não tinha essa quantidade suficiente para construir essas pirâmides tão rapidamente assim, né? Representado por R, o raio da base dos rolos, então aqui é o R seria daqui até aqui, né? Tá meio apagado aqui, né? O R, mas aparece um R aqui. Representado por R, o raio da base dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal Y, né, do bloco da pedra em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar. Então pega a ideia aqui, como é que funciona. Não pensa no bloco aqui em cima, não. Pensa numa roda de bicicleta. Esquece desse bloco aqui por enquanto. Na hora que esse rolo dá uma volta completa, ele vai deslocar, né, o tamanho dessa circunferência que ele tem. Né? É como se eu pegasse o rolo e esticasse em uma linha reta assim.
E qual que é o tamanho dessa circunferência? A circunferência é dado por 2πr, né, onde R é o tamanho, né, do raio desse rolo. Então, isso ela vai deslocar em relação ao solo. Tranquilo? Só que quando esse bloco está em cima desse rolo, significa que esse bloco também vai deslocar essa distância aqui. Então, ela vai deslocar 2πr em relação ao solo, né, o chão, e depois desloca mais 2πr, né, em relação ao bloco aqui em cima. Quer dizer, vai deslocar essa parte aqui de baixo mais essa parte aqui de cima. Então, eu vou deslocar duas vezes o tamanho da minha circunferência, né? Então, é uma maneira muito esperta. Depois vocês podem pegar até um lápis seus aí, um pincel, e tenta fazer esse deslocamento. Vocês vão perceber que o deslocamento, ele normalmente ele vai ser, normalmente não, ele é o dobro do tamanho da nossa circunferência. E a circunferência vai ser dada por 2πr, né? Vamos ver como é que é a solução aqui do livro, ó. O deslocamento da tora, né, ou do cilindro em relação ao solo é 2πr, que seria essa figura aqui, ó, né? Seria o rolo deslocando sobre o solo, que seria o raio aqui, né, que aparece 6 vezes, mais um pedacinho, que seria esse 2πr aqui. E depois, ele deslocaria nessa parte aqui do bloco também. Ele desloca o chão, né, ele gira no chão e ele gira, né, em relação ao bloco também. E ele vai deslocar também mais 2πr no bloco. Então, ele desloca, né, em relação ao solo, 2πr. E o deslocamento do bloco em relação à tora é 2πr também. Então, quer dizer que a gente vai deslocar 2πr em relação ao chão, que seria esse pedaço aqui. E a partir desse momento, na verdade, não é a partir desse momento, né? Ele vai deslocar de maneira síncrona, né? Ao mesmo tempo em relação ao chão e em relação ao solo. Ele vai deslocar também 2πr aqui, totalizando 4πr de deslocamento total. Então, quer dizer, se eu tenho uma tora de raio R, quando eu vou colocando uma tora consecutiva da outra, isso vai me economizar muita energia, porque quando essa tora deslocar 2πr em relação ao solo, o bloco deslocará totalmente 4, né? 2πr mais 2πr, 4πr, em relação, né, ao solo total. Tá? Então, o deslocamento total, y, é 4πr. Tranquilo aí? Não é difícil de entender, não. Parece assim meio estranho, mas assim na prática, fazendo na prática, a gente consegue perceber isso com mais clareza. Pode tentar fazer isso aí com um lápis, com um pincel, com um copo também dá, né? Se for um copo mais cilíndrico, não vale copo de requeijão não, porque ele não tem um formato cilíndrico, ele tem um formato mais assim como se fosse um tronco de, de um cone, né? O copo, aquele copo de requeijão, aqueles copos que a base, né, onde encosta na mesa, ela é menor do que aonde a gente toma água. Então aquele copo não vale não, porque na hora que a gente for fazer o deslocamento, ele vai fazer um deslocamento um pouco curvo. Fazer mais uma questão aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ficar 125, que dá para todo mundo ver. Dá para ver a questão inteira. Na figura, temos uma cadeira de balanço em que a parte que entra em contato com o chão tem um formato de um arco de circunferência de raio 100 centímetros. Então, quer dizer que o arco AB, o arco que faz isso, é de 100 centímetros. Então, é como se eu tivesse uma circunferência aqui, né? O raio está aqui, e eu tenho uma circunferência que faz isso aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui o centro, eu acho que não ficou legal, não. É como se eu tivesse uma circunferência assim, ó. Beleza?
passando aqui por baixo. Ficou um pouquinho torto, mas a ideia seria essa. Beleza? E o raio dessa circunferência, então vou colocar o centro aqui, o raio dessa circunferência vale 100 centímetros, ou 1 metro, né? Vamos deixar trabalhar em centímetros aqui, parece que a resposta vai sair em centímetros da questão. Então, essa é a minha circunferência aqui, tá? Vou apagar para a figura não ficar poluída. E a gente tem uma ideia aqui do que acontece. Eu acho que ainda que eu fiz errado, né? Se for pensar, pelo que o exercício está falando, eu peguei uma visão errada aqui do exercício. Vou ler novamente. Na figura temos uma cadeira de balanço em que a parte que entra em contato com o chão tem um formato de um arco de circunferência. Então, na verdade, a circunferência ela não é aquela. Ela passa por esse arco aqui, ó. Ela seria isso aqui, ó. Vai ficar grandão, mas a ideia seria essa, ó. Essa é a circunferência. Né? Essa é o torta aí, mas a ideia é porque eu estou fazendo com o mouse também. Essa seria a circunferência. O raio é esse aqui agora, que é de 100 centímetros. É essa a ideia. Então, aqui está o meu arco de circunferência, né? Como seria um pedacinho que a gente tinha feito aqui em cima, né? Quando a gente tinha feito dividido em 4 aqui, ó, e feito esse pedacinho aqui. Esse é o arco de circunferência. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar isso aqui também. Uma coisa que a gente não pode ter vergonha nunca, né, é de desenhar, sabe? Todo quando a gente estiver fazendo uma questão, né? Então, vou pegar aqui como uma base. Deixa eu apagar de novo, porque agora saiu muito torto. Vou pegar como uma base que vou colocar de azul. Né? Então, vou fazer aqui como se fosse um raio, só para a gente ter uma noção aqui. Aí, vamos supor que o raio é isso aqui, ó. Então, esse é o nosso raio, beleza? Não precisa desenhar a circunferência completa, não. Vamos ver o que a questão fala mais. Num balanço completo, essa parte demarca no chão uma região retangular de comprimento X. Né? Então, quer dizer que esse arco de circunferência aqui, esse arco AB, agora eu vou desenhar em cima dele, esse arco AB, quando ele entra em contato com o chão, ele faz esse tamanho aqui. É como se a gente pegasse e firmasse lá no ponto B, né, nossa circunferência, e rodasse nossa circunferência até nesse ponto A. E a gente vai descrever esse tamanho aqui, ó, né, esse tamanho que está marcado aqui com a setinha. Um balanço completo, essa parte demarca no chão uma região retangular de comprimento X. Aí vem a pergunta: dado que o arco AB mede 54 graus, beleza? E considerando π valendo 3,14. Então, quem que seria o arco dessa circunferência? Seria isso aqui, ó. Vou tentar desenhar também, que eu acho que por mais que o desenho não fica bonitinho, a gente desenhando, a gente pega uma ideia, mais ou menos. A gente teria esse arco aqui, ó. E aqui, ó, esse ângulo central aqui, né, que seria o centro da nossa circunferência, esse ângulo mede 54 graus. Tá com cara que a gente vai aparecer uma regra de 3 aí, né? Se a gente dá uma volta completa, a gente tem 360 graus. Se a gente anda 54 graus, a gente vai descrever esse arco aqui. E esse arco, quando ele toca no solo do ponto B, e a gente vai rodando até tocar, né, um balanço completo até no ponto A gente vai descrever esse arco. E a pergunta do exercício é: podemos afirmar que x é igual a, que na verdade é a medida desse arco aqui, ó. Como é que a gente monta essa questão? Vou apagar.
né? Deu já para ter uma ideia, né? Descrita aí do exercício. Então a gente quer saber a medida de x. Como é que mede x aí? Pensa só, o comprimento da região retangular é igual ao comprimento do arco. Qual que é esse arco? O arco é de 54 graus. Então, 180 graus, aqui está fazendo com a metade de um arco, né? A metade de um arco é πr. A gente já tinha feito isso. Vou aumentar mais um pouquinho, aí dá para todo mundo ver. A metade de um arco, ele é πr. Π vale 3,14 e o raio dessa circunferência vale 100 pelo exercício aqui, ó. Beleza? Então, a metade de uma circunferência seria, vou pegar a nossa calculadora, porque aí o exercício não fez, é 3,14 vezes 100. 100 centímetros, né? Então, a metade de um arco vale 314 centímetros. Mas não quero a metade de um arco, eu quero 54 graus. Então, regra de 3, ó. Se 180 é 314, 54 vale x. Multiplica cruzada. 180 vezes x, 180x. 54 vezes 314. Vou lá na calculadora de novo. 314 vezes 54 dá 16.956. Vou colocar aqui do lado. 16.956. Portanto, x, né, o 180 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. 16.956 dividido por 180. Vou recorrer à calculadora de novo. Dividido por 180. Isso é aproximadamente, né? Aproximadamente não, é exatamente 94,2. 94,2 centímetros. Beleza? Tem uma ideia, né? Se um ângulo de 180 graus, que é a metade da circunferência, né? Que seria a metade mesmo, equivale a 314 centímetros, 54 centímetros, ou desculpa, 54 graus, né? Que seria um pouco menos do que um terço da circunferência, né? Um terço da metade da semicircunferência, da metade da semicircunferência, equivale a 94,2 centímetros. A resposta aí é a letra C. Alguma dúvida nessa questão aí? Deixa eu ver aqui o GeoGebra, sem ser o GeoGebra calculadora gráfica. Deixa eu ver o GeoGebra online, o clássico. Eu acho que ele é legal para ver isso. Deixa eu... Ele é capaz de desenhar circunferências, e a gente poderia desenhar uma circunferência de raio de 100 centímetros de raio. Então, a gente pode desenhar uma circunferência assim, ó. Essa circunferência tem 100 centímetros de raio. E a gente pode desenhar um ângulo aqui de 54 graus. Acho que eu cliquei errado. Deixa eu voltar. Aqui está o botãozinho de voltar. Desenhar um ângulo de 54 graus, mais ou menos. Seria assim, ó. Aqui a gente pode mexer nesse ponto C até dar 54 graus. Não vai dar exato, não, mas vai chegar bem próximo. Deixa eu deslocar aqui para ver se... Aqui, ó, pronto, quase. Aí, na hora que eu pegasse esse pedacinho aqui de circunferência, o arco,
Deixa eu ver aqui, aqui está o ângulo. Ângulo com amplitude. Acho que esse ângulo aqui seria melhor. Ah, não, mas tá bom. Na hora que eu pegasse esse arco aqui, ó, né, que seria o balanço, né, do B até o C, aqui seria o balanço completo, esse arco aqui mede exatamente o 92,2. Eu acho, assim, tem um tempinho que eu não mexo nesse GeoGebra, eu estou usando mais o outro, sabe? Eu acho, assim, que quando... Aqui o problema está marcado, ponto. Que quando a gente trabalha, eu acho que tem como a gente pegar essa medida desse arco AB aqui, ó. Eu só não lembro como é que faz, mas eu sei que aqui dentro, né, quando a gente clica, a gente consegue visualizar a medida desse arco, né? Eu acho que isso é interessante a gente ficar brincando, eu acho que tem que ter versões pro celular mesmo, desse software, que a gente pode brincar assim à vontade, né? Então, às vezes, até para a gente fazer um desenho, alguma coisa assim, para algum trabalho, você pode fazer o desenho, né? Aqui, utilizando essas funções do GeoGebra, e depois printar a figura e colar no seu trabalho. Às vezes, a figura fica melhor do que quando a gente faz na mão mesmo, sabe? Então, essa é a ideia. Deixa eu voltar aqui. A aula vai até 9h30, né? É 8h50 essa aula, não é? Começa 8h50, vai ter 9h30. Me ajuda aí com os horários até eu acostumar. Demora um tempo. Vou fazer mais uma questão. É isso, né? Tentar fazer mais uma questão ou tentar pelo menos começar a fazer ela. Se não der tempo, a gente faz na próxima aula. Essa questão aí, a próxima, dá um pouco de trabalho, devido ao fato de a gente ter que pensar um pouco mais, gastar um pouco mais de energia nela aí. Mas é uma questão que vai abrir a cabeça de vocês para vocês fazerem outras questões parecidas. Eu já vi questões dessa caindo no Enem, tá? Essa questão 5 aqui. E, assim, o erro dela é muito grande porque a gente tenta fazer ela de maneira intuitiva e acaba que a gente erra. Eu nem vou usar essa resposta do livro, não. Depois, se vocês quiserem tirar um print aí, né, no celular, dá para tirar um print para depois vocês passarem para o livro de vocês, né? Vocês podem fazer assim também, mas eu vou tentar fazer ela, resolver ela de uma maneira diferente, né? Uma maneira que eu gosto de fazer, que pelo menos na minha cabeça ela não traz erros, né? Então, olha só. Quando um relógio de parede marca 1h e 54 minutos, né? O ponteiro menor, né? Ele fica bem próximo do 2. Observe que ele não está no 2, né? E o ponteiro maior, ele está lá exatamente no 54. Então, na verdade, quando a gente fala, né, no nosso relógio, não no digital, no analógico, né? Para quem não sabe olhar essas horas aí, aprenda, porque eu vejo questões caindo aí em vestibular, em Enem, sempre trazendo um reloginho aí, e principalmente essas que não tem horário, né, hora exata, bem assim, quando um relógio de parede marca 1h e 54 minutos, o menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos mede. Então, eu quero calcular esse ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de X, tá? Então, muitas vezes a gente olha assim e fala assim, ah, não, como é que mede e tal? Observa que o ponteiro pequeno, ele não está em cima do 2, né? Porque se tivesse em cima do 2, ia facilitar muito nossa vida, né? Então, a gente tem que olhar como é que esse ponteiro pequeno, né, das horas, ele desloca em relação ao ponteiro grande, né, o dos minutos. Porque quando eu completar uma volta completa foi nem redundância, né? Falei errado não, né? Tadinho de mim agora. Quando eu completar uma volta, o nosso ponteiro dos minutos, o ponteiro maior, eu sei que o deslocamento é de 1h, né? Esse deslocamento aqui, tá vendo? 1h. Na hora que esse ponteiro que está aqui no 54 chegar no 12 aqui, ó, em cima, ele vai estar aqui exatamente em cima do 2. Só que ele não chegou no 12. Então, ele não está exatamente em cima do 2. Então, a gente tem que ver como é que esse ângulo ele se comporta, né? Ele se comporta aqui. E também a gente olhar quanto que vale, né? Cada minuto que a gente anda aqui em cima desse ponteiro, né? Observa que o relógio ele é dividido
em 60 minutos, né? Em 60 partes. Então, eu tenho 360. Estou já fazendo assim da minha maneira mesmo, tá? A gente tem 360, né? Dividido por 60. Por que 60? 60 minutos, né? Então, quer dizer que 360 dividido por 60 graus por minuto, tá? Então, aqui é minutos. 360 dividido por 60 dá 60. Ou, desculpa, dá 6. 6 graus por minuto. Então, cada minuto que eu desloco, aqui, ó, daqui para cá, nesse pedacinho aqui, eu estou deslocando 6 graus. Se eu deslocar mais um pedacinho aqui, 6 mais 6, 12. Então, ó, 1 minuto é 6, 2 minutos é 12. 3 minutos, 18. 4 minutos dá 24. 5 minutos dá 30. Né? Se você for pensar aqui, ó, observa só. Aqui tem 12 horas, não é? Concorda comigo? 12 horas. Então, se eu pegar aqui 360 graus e dividir por 12, agora é em hora, tá? A gente tem 360 dividido por 12 dá 30. 30 graus por hora. Então, quer dizer que cada vez que esse relógio, ou esse ponteiro pequeno do relógio desloca 1 hora, exatamente 1 hora, ele desloca 30 graus. E o do minuto, quando desloca 1 minuto, ele desloca 6 graus. Agora, eu acredito que já fica mais fácil, né, da gente calcular o tanto de graus, né, que tem entre esses dois ponteiros aqui, né? A gente está calculando aqui, o exercício pede para calcular o menor ângulo, tá? E não esse maior ângulo aqui do lado de fora que eu acabei de riscar. Então, vou voltar para a questão. Vou deixar essas duas informações ali, né? Essas duas informações ali, para mim, elas são muito relevantes. Tem 3 minutos, então vamos tentar fazer bem rápido. Olha só. Vou marcar de verde. Daqui até aqui, eu tenho quantos graus, né? De 12 até o 1 aqui, eu já tenho 30 graus. Beleza, hein? Aí daqui até aqui, né? Daqui até o ponteiro, né? Vamos marcar até o ponteiro. Observe que o ponteiro está um pouco antes. Eu desloquei, não desloquei 1 hora, eu desloquei 54 minutos, né? Se em 1 hora eu desloco 30 graus, lembra que 1 hora equivale a quantos minutos? Vou apagar aqui, ó. 1 hora equivale a 60 minutos. Beleza? Beleza? Se em 60 minutos, que equivale a 1 hora, eu desloco 30 graus, eu estou olhando só para o ponteiro da hora, tá? Em 54 minutos, observa que isso aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, que o ponteiro grande deslocou, foi 54 minutos, né? Não é 1 hora e 54? Então, em 54 minutos, eu desloco X. Beleza? Então, vou fazer a regra de 3, ó. 60 vezes X. 60X. 54 vezes 30, vou na minha calculadora, tá? 54 vezes 30 é 1.620. 1.620. Então, X é igual 1.620 dividido por 60. Vou dividir por 60 e tem 27 graus. Olha as coisas aí que eu já estou somando. Ó. Eu tenho esse 30, eu tenho mais 27. Estou dividindo esse ângulo em 3. Agora ficou faltando esse pedacinho aqui, ó, que ele é muito fácil de calcular. Ó. Esse pedaço. De 54 até 60, falta o quê? 6 minutos, né? Se 1 minuto é 6 graus, vou fazer a regra de 3 aqui em cima. Ó. 1 minuto é 6 graus, certo?
6 minutos é x. 1 vezes x, x. 6 vezes 6, 36. Então, eu dividi esse ângulo em 3 partes. Vou apagar aqui e mostrar as partes que eu dividi. Eu dividi nessa parte. Opa, ficou torto. Perdoa pelo mouse, tá, gente? Então, essa parte, que tem 36 graus, 1 hora, que é essa parte aqui, que 1 hora tem o quê? 30 graus, que é esse pedaço, e os 54 minutos que a gente andou, que é esse outro ângulo aqui, que é 27. Basta somar esses três, que a gente sabe o tamanho desse ângulo. Então, ó, calculadora. 36 mais 30 mais 27. Essa é a maneira... Opa, paguei a calculadora. Mais 27. Essa é a maneira onde a gente não precisa de decoreba para resolver, né? Do jeito que o livro fez, é decoreba. Se quiser fazer, não tem problema nenhum. Vocês podem olhar aí, printar, dar uma olhada, ler, tentar entender como é que o livro fez. Mas eu, né, professor Edson, eu não gosto de decorar as coisas, porque quando a gente decora, a gente guarda isso na nossa memória recente. Passa 2, 3, 4, 5 dias, a gente esquece. Se você quer decorar para tirar uma nota boa na prova, você pode decorar, porque você vai lembrar ali, vai ficar guardado na sua memória RAM, na sua memória recente, você vai lá acertar a questão e ficou com os pontos. Mas uma coisa para longo prazo, a melhor maneira é você fazer assim, ó, do jeito que eu fiz, né? É assim, se quiser, eu faço essa questão novamente depois, com mais calma,